Olá, querido amigo, querida amiga. Começamos mais um dia pela graça de Jesus e prontos estamos para estudar mais um dia a palavra dele, a fim de que ele fale ao nosso coração, porque a palavra de Deus no nosso coração é a certeza de termos um poder para enfrentarmos as dificuldades, os desafios e as tentações e conseguir vencer. Obrigado porque você está aí comigo, tá bom? Vamos juntos. Aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Eu vou ler algumas passagens aqui que são passagens surpreendentes sobre a natureza de Jesus, o que ele assumiu ao vir a esse mundo. Escute, por exemplo, Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Preste muita atenção na palavra que Paulo está usando aqui, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Ele vai repetir essa mesma expressão no capítulo 5, versículo 8 de Hebreus, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso aqui é surpreendente demais, meu querido amigo, minha querida amiga. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele é o resplendor da glória de Deus, Jesus, e é a expressão exata do ser de Deus. Mas aqui está dizendo que ele passou por um processo de aperfeiçoamento. Bom, deixa eu fazer uma explicação a fim de que eu e você possamos entender a lição que está nos dizendo e nos explicando essa questão que parece para nós difícil de ser compreendida, mas não é tão difícil assim. Vamos ver. Primeiro, Jesus como Deus entronizado nas cortes celestiais, como o eterno Deus, criador de todas as coisas, seria impossível que ele morresse em prol da humanidade. Ele precisou tomar a humanidade como parte da sua própria natureza. Ele se humilhou, se esvaziou da divindade. Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 2. Tomou a forma de servo, tornou-se um ser humano, a fim de que, como ser humano, pudesse oferecer a Deus uma oferta de sacrifício perfeita. E essa oferta de sacrifício perfeita fez com que Deus pudesse, de maneira legal, salvar aqueles que eram pecadores. Ou seja, ele tornou-se o nosso substituto, pagou a nossa dívida. Agora, legalmente, Deus pode dizer assim: eu posso salvar esse indivíduo que crê em mim, eu posso salvar esse indivíduo que se arrependeu, eu posso levá-lo para o céu, porque a dívida dele foi paga. E quem pagou essa dívida foi exatamente alguém como ele, um ser humano, que veio, que sofreu, tornou-se um sacrifício e ofereceu a sua vida. Interessante, né? Mas a Bíblia fala que ele também foi aperfeiçoado para a obediência. Por que que Jesus, por meio do sofrimento, aprendeu a obediência? Porque como Deus eterno, pensa bem, ele lá no seu trono, sendo adorado pelos anjos, como Deus eterno, ele está acima de todos. Ele nunca teve que obedecer ninguém. As pessoas obedeciam a ele. A quem ele deveria obedecer sendo Deus? Todos deviam obediência a ele, não ele obedecer a alguém. Agora, quando ele se tornou ser humano, tomando a natureza humana para morrer e ser o autor da nossa salvação, agora como filho do homem, ele precisou aprender a arte da obediência. Tá vendo? Isso não diminui nada a Jesus, muito pelo contrário, demonstra aí a profundidade do seu sacrifício em prol de cada um de nós. Maravilha, maravilha, né? Que coisa boa é saber que o meu Jesus, que viveu nessa terra, sabe exatamente como é difícil viver nesse mundo infectado pelo pecado. Ele é o autor da nossa salvação ou da minha salvação. Isso é bom demais pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você não perca aqui a lição. Olha, se Jesus passou por sofrimento nesse mundo, sendo quem era, eu lhe pergunto, como que eu posso exigir de Deus que eu não sofra nesse mundo? Me diga. Padeceremos dificuldades, provações? Claro. E as dificuldades e provações às vezes vêm na nossa vida para nos relembrar de que nós não somos esse mundo. Nós temos um mundo, uma pátria melhor.
Nós temos um país melhor, onde habita a justiça, onde a morte não existe. É para lá que nós iremos. Sofrimento vem, nos faz sofrer, para que a gente almeje ansiosamente estar naquela pátria celestial que o Senhor Jesus está preparando para nós. Entendeu? Jesus fez tudo isso para tornar isso possível, para que essa esperança pudesse ser concretizada. Eu não sei se você está passando por sofrimento, talvez esteja. Jesus sofreu para ser o nosso Salvador, sofreu e foi aperfeiçoado para a obediência. Nunca se esqueça disso, que o sofrimento ele tem o propósito de nos aperfeiçoar, de nos tornar melhor. Pensa bem naquele indivíduo que está faminto. Um indivíduo faminto aprecia melhor a comida, não é? Um indivíduo que está sedento aprecia melhor a água. Quando nós estamos sofrendo, meu amigo, aí a oração fica mais forte, o clamor fica mais angustioso e por isso se torna mais palpável até, porque Deus ele está sempre atento às nossas orações e às dificuldades que abatem a nossa vida, que nos fazem sofrer. O Senhor Jesus está aqui do nosso lado quando nós estamos sofrendo. E aí Paulo vai dizer, quando estou fraco, aí que sou forte. Por quê? Porque aí eu sinto mais necessidade da misericórdia e do amor de Deus e clamo com mais força numa situação e em circunstâncias como essas. Jesus passou por tudo isso para ser o seu Salvador e para ser o seu exemplo. Seja com Ele obediente e fiel, esperançoso e não desista da jornada em meio às tribulações. Vamos orar? Pai, é verdade que esse mundo às vezes nos reserva dificuldades e problemas, surpresas desagradáveis, mas nos faça, Senhor, como Jesus, nos aperfeiçoar diante dessas dificuldades, a fim de que nós possamos aprender o valor da obediência, da humildade e da dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e eu fico aqui esperando ansiosamente por você. Aproveite bem a sua quarta-feira.